Secretaria de Justiça do Espírito Santo inaugura espaço Divas no presídio para a população LGBT. Pronto, resolveu o problema da segurança pública do Espírito Santo. Desse canalha frouxo, porque eu quero encontrar ele no aeroporto, que diz que é machão aí de perseguir quem está falando a verdade, de acionar a Polícia Federal. Estou falando do ministro Paulo Pimenta. Porque ele ficou nervosinho porque a jornalista disse que ele estava numa churrascaria em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, Paulo Pimenta, quero dizer pra você pode me colocar nos inquéritos aí da Polícia Federal, quando você quiser, eu não tenho medo de você. Pra mim, você é um covarde que se esconde. A vida de um policial militar é uma guerra diária, não é ficar pintando meio fio, não. Não troca um soldado da Polícia Militar por um bosta de um comandante do Exército, como Tomás Paiva, um general Deputado de merda. Eu não chamo nem de portaria, eu chamo de porcaria. Hoje, pastor Henrique, quem tá exaltado sou eu. É retaliação mesmo, é vingança. E nós não aceitamos isso. Nós vamos pra cima desse governo comunista que... Como é que pode uma coisa dessa? O Supremo Tribunal Federal tá interferindo em tudo que é assunto. Pessoal, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado de hoje, ela pegou fogo, literalmente. Isso porque os deputados lá, grande parte deles são delegados, coronéis, né? São aquelas pessoas que ficaram lá defendendo a sociedade por muitos anos na linha de frente e aí agora estão como deputados e receberam então essa portaria do Exército em que faz com que principalmente o pessoal da reserva tenha uma dificuldade um pouco maior em ter a posse de armas de um calibre, né, que é considerado, digamos assim, essencial para sua proteção. Eles então, né, foram contra isso aí veementemente e trouxeram ali vários argumentos para defender a tese de que o policial, que é o policial da reserva, ou como muitos de nós conhecemos como o policial aposentado, ele tenha o acesso, né, a armas que são de extrema importância para que ele faça a sua defesa pessoal e a defesa de sua família. Isso porque eles acabam, né, tendo vários e vários inimigos ao longo de suas carreiras e que depois eles não têm ainda o apoio de pessoas, colegas que estão diariamente com eles. É eles por eles defendendo a sua família. Bom, a gente vai ver muita coisa importante nesse vídeo, mas antes disso, não esquece de compartilhar muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. É extremamente importante, porque eu tenho certeza absoluta de que vocês não verão isso aqui em qualquer veículo de mídia tradicional, a não ser canais como o meu aqui do Debate em Foco. Então eu conto contigo. Se tu quer virar um apoiador aqui do canal, a gente não recebe um centavo do governo, apenas o apoio de vocês. Clica no botãozinho aqui embaixo, seja membro, que tu vai estar ajudando diretamente o nosso trabalho para que a gente traga vídeos para vocês aqui diariamente, fechou? Então vamos assistir o vídeo aqui agora, porque ele realmente está sensacional. Olha só que absurdo. Mais um, né? Vindo da esquerda, Secretaria de Justiça do Espírito Santo inaugura espaço Divas no presídio para a população LGBT. Pronto, resolveu o problema da segurança pública do Espírito Santo. Criaram um espaço Divas no presídio, que são salões de beleza. Quero dizer ao povo capixaba, eu não sei qual é o meu futuro, mas se um dia eu for governador do estado do Espírito Santo, criminoso vai ser tratado como criminoso, independente de cor, de religião, de sexualidade. Criminoso é criminoso, tem que ser tratado como criminoso. Se um dia eu for governador do estado do Espírito Santo, vai acabar essa palhaçada de defender criminoso por causa... porque ele é isso, porque ele é aquilo. Quero saber, o cara é branco, tá de fuzil, vai tomar tiro. Eu quero também aqui relatar a ameaça, a tentativa de coação com a jornalista Sara Pérez, da revista Oeste, desse canalha frouxo, porque eu quero encontrar ele no aeroporto, porque diz que é machão aí de perseguir quem está falando a verdade, de acionar a Polícia Federal. Estou falando do ministro Paulo Pimenta. E eu gostaria muito de fazer um requerimento, de convocá-lo aqui na Comissão de Segurança, para ele esclarecer por que ele coagiu uma jornalista. Eu tenho aqui diversos prints da conversa dele com essa jornalista da revista Oeste. Você é machão lá com a jornalista séria. Eu quero ver aqui. Então, meu repúdio aqui ao ministro Paulo Pimenta, que se eu não puder convocar aqui na Comissão de Segurança, vou conversar com algum deputado de outra comissão para convocá-lo, para ele se explicar. Porque ele ficou nervosinho porque a jornalista disse que ele estava numa churrascaria em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que é um absurdo. Porque eu estava em reunião para falar da crise do Rio Grande do Sul. Monta um gabinete de crise. E o gabinete de crise é lá na enchente.
é lá numa prefeitura, não numa churrascaria. Então, Paulo Pimenta, quero dizer pra você, você pode me colocar nos inquéritos aí da Polícia Federal, quando você quiser, eu não tenho medo de você. Pra mim, você é um covarde que se esconde. Enfim, só mais um minuto, presidente. Já tô terminando. Um outro assunto aqui que me causou perplexidade. Exército reduz acesso de policiais militares a armas de uso restrito, tratando o policial da inativa, que esse sim deveria ser condecorado, até mais do que o da ativa, porque o cara ralou a vida inteira, é uma guerra diária. A vida de um policial militar é uma guerra diária, não é ficar pintando meio fio, não. Não é ficar pintando meio fio a vida de um policial militar, como certas pessoas a gente vê aí. E dizer ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva, eu não troco um soldado da Polícia Militar, que eu tenho admiração e respeito, não troco um soldado da Polícia Militar por um bosta de um comandante do Exército, como Tomás Paiva, um general Deputado de merda. Gilvan, eu vou pedir para Desculpa, retirar presidente. das notas taquigráficas a palavra bosta. E hoje nós tivemos uma reunião com o ministro da Defesa. Eu acabei de dizer para o governo que eu não aguento mais ficar com esse negócio aqui empurrando com a barriga. Nós temos que chegar numa definição o mais rápido possível. Estamos tentando o diálogo, mas nada acontece. E eu digo aqui em alto e bom som, um Ministério da Justiça que obedece ordem de uma assessora chamada Michele e o tal do Vitor Cravo, não merece estar sentado na cadeira da Justiça. Não merece. É um absurdo. Essa moça, que pertencia a uma ONG desarmamentista chamada Igarapé, é quem está comandando. A portaria do Exército, que permitia que o policial pudesse ter 6 armas, foi ela que reduziu. E agora mostra a ignorância. Ela separa o militar da ativa do da reserva. Não sabe nem quantas balas tem um revólver 38 e fica fazendo esse tipo de coisa, colocando o governo em situação difícil. Eu sou oposição, sim, mas tenho procurado caminhar junto com meus colegas, procurando um diálogo, um discurso. Não sou favorável ao excesso de armas para policiais, mas eu não posso também me concordar que queiram dar para o policial da reserva uma arma 380, sendo que ele trabalhou 35 anos com uma .40, com uma 9mm, aí ele vai para a reserva e não pode usar mais esse tipo de arma. Então eu peço aos colegas, vamos continuar de forma insistente, perseguindo resultados que possam satisfazer os nossos policiais. Aqueles que arriscam a vida, a sua própria vida para defender a sociedade, tem que ser tratado com respeito. Tem que ser tratado com respeito. Eu digo que essa portaria, eu não chamo nem de portaria, eu chamo de porcaria. É uma porcaria. Hoje, pastor Henrique, quem está exaltado sou eu. Porque depois de muito tempo, ouvindo coisas, tentando negociar com o governo, a gente recebe uma facada nas costas. O que eu tenho pedido para os amigos aqui, para segurar os requerimentos de convocação, fico me expondo, defendendo o governo para receber esse tipo de facada nas costas. Não dá para aceitar mais, não dá para aceitar. Então amanhã, conto com o meu amigo José Múcio, que é um amigo de velhas datas, nos recebeu muito bem e eu espero, sinceramente, que a gente chegue a um consenso. Não dá para aceitar uma portaria que cria o militar de primeira e o militar de segunda categoria. É isso que diz a portaria. Se um militar das Forças Armadas, FAU, tem direito a 6 armas e o policial militar tem direito a 4. O militar das Forças Armadas tem direito a 4 ou 5 armas restritas. O policial militar só tem direito a 2. Vamos usar um pouco a consciência. Quem é que os senhores acham que vive numa guerra diária? É o militar das Forças Armadas ou é o militar das polícias? Respondam. Não tem cabimento isso. E por isso que a gente vai defender até o final. Pessoal, a gente vai vir agora com o posicionamento da deputada, a Duda Salabert. E aí ela vai dar o posicionamento dela em defesa, obviamente, do governo. Depois a gente também vai ter o pastor Henrique Vieira. Mas a gente vai ter posicionamentos que vocês precisam ouvir, que é do delegado Caveira e de demais deputados que eu tenho certeza que eles vão falar o que muitos brasileiros gostariam de falar e têm medo. Então, fiquem até o final do vídeo. Olha, presidente, é só uma questão muito pontual mesmo. Primeiro, parabenizá-lo pela condução, em chamar uma reunião, que eu acredito que é o melhor caminho mesmo para a gente construir esses consensos. E só uma questão de ordem mesmo, discordar do governo, das posições do governo é legítimo, o espaço democrático prevê esses antagonismos de ideias, são sempre bem-vindos.
Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado com alguns termos que utiliza ao fazer essas críticas ao governo, que são positivas. Agora, chamar o governo de que é um governo defensor de bandido, eu acho que não é o melhor caminho para a gente poder conduzir esse debate. Até porque é o pior caminho para a gente conduzir, porque as críticas são válidas. Agora, o que o governo está fazendo é seguir o que foi ganho nas urnas, que é justamente um projeto que a maioria da população defende, restringir o acesso às armas no Brasil. E o debate que é feito a partir disso aqui no parlamento é fundamental. Mas dizer que o governo defende bandido, isso é um erro. A gente não pode tolerar essas questões ou esse tipo de linguajar na comissão. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado. Expediente. Porque eu não acredito que vai mudar. Infelizmente, nós temos um governo que mente a todo momento, não tem outra palavra. Mente a todo momento que vai ter um diálogo, e nós estamos empurrando aí mais de um ano essas questões do armamento. A arma, ela é um instrumento de defesa para qualquer cidadão. A arma, ela é um instrumento de democracia. E algumas pessoas que não têm interesse em ter arma, que não tenha, mas não interfira no direito das outras pessoas que querem e que precisam. É uma vergonha essa portaria do Exército, demonstra uma atitude covarde com os policiais militares, principalmente os policiais militares que estão na inatividade, que deram mais de 30 anos de serviço como eu dei. Participei de vários tiroteios, de várias ocorrências de alto risco, colocando a minha vida para proteger pessoas que eu não conheço muitas vezes, deixando em casa a minha família, os meus filhos, a minha esposa, para defender a sociedade. E quando eu vou para a reserva, pego uma punhalada, uma facada dessa nas costas, vinda de um governo, principalmente de um ministro que está desconectado, que é o ministro da Justiça, ele está desconectado com a realidade da sociedade. Ele não sabe nem onde ele está. Tudo que é favorável ao criminoso, ao bandido, ele defende. E tudo que é favorável ao cidadão de bem, ele é contra. Acabei de ver agora, recentemente, ele elogiando que 50% de pessoas que estão em flagrante delito, cometeram crime, são colocadas em liberdade em razão da audiência de custódia. Ou seja, ele defende a audiência de custódia, que só tem um beneficiário, o criminoso. O cidadão de bem não é beneficiado com a audiência de custódia. Ele vai lá e diz que a saidinha é inconstitucional. Mentindo, não é inconstitucional. Inclusive, a própria convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, ela prevê que tem que ter apresentação do preso para uma autoridade judiciária. Mas ela não prevê, assim como também prevê que tem que ter uma determinada liberdade, mas não prevê que essas pessoas têm que ter saidinha para visitar pai, mãe, que muitas vezes até eles mataram. Vou para a reunião amanhã, quero ouvir, não acredito que isso vai acontecer, e quero dizer que essa atitude do Exército tem que ser revista. Tem que ser revista, porque demonstra que o Exército hoje está sendo aparelhado pelo comunismo. E isso é ruim, principalmente porque todos os dias nós temos um policial que ele é assassinado, estando em serviço defendendo a sociedade. E eu não lembro. Se alguém tiver aí, quiser me lembrar, a última vez que morreu um militar do Exército em combate. A polícia militar morre todo dia, dezenas. É isso aí. Como é que existe mais necessidade do militar do Exército em ter essas armas do que um policial militar, um policial que seja da área da segurança pública? Então, faço questão de estar nessa reunião para entender qual foi o motivo. O motivo eu entendo que é retaliação mesmo, é vingança, e nós não aceitamos isso. Nós vamos para cima desse governo comunista que quer prejudicar o policial militar. Muito obrigado, deputado. E o mais indignante é saber que quem atuou para que a portaria 167 fosse revogada, senhores, o ministro Gilmar Mendes. Como é que pode uma coisa dessa? O Supremo Tribunal Federal está interferindo em tudo que é assunto. E o que mais me deixa triste, interferindo no Poder Executivo, interferindo no Poder Legislativo, nas Forças Armadas, não dá para entender. Senhor presidente. Tudo isso graças à funcionária de ouro chamada Michele e o funcionário de platina chamada Vitor Cravo. É lamentável isso aí. Uma insatisfação muito grande receber esta porcaria, não vou nem chamar de portaria 224. É a mesma coisa de uma bomba sendo jogada na democracia. Bolsonaro, em uma reunião, certa feita, inclusive que foi quebrada o sigilo, ele disse que era muito fácil implementar uma ditadura no Brasil. Era só desarmar o cidadão. Estão desarmando a cada dia, aos poucos, em gotas homeopáticas. Esta comissão aqui, onde tem bravos policiais, defensores do direito, defensores das armas, não vai admitir
Que generais melancia comam a sua melancia lá no inferno, esqueça o povo brasileiro. Ministros do STF que já estão palpitando e legislando sobre o aborto, sobre drogas e agora sobre armas. Olha, seu senador bundão, Rodrigo Pacheco, tome providências. São vários pedidos de impeachment de ministros canalhas que não deveria estar mais no STF. Nós não podemos admitir isso. Sugiro aos nobres pares e às pessoas de bem, vamos comprar aquelas barracas grandonas e colocar dentro do Senado Federal. Fazer ali manifestações pacíficas, cobrando ao presidente do Senado, o bundão do Rodrigo Pacheco, providências urgentes. É só assim que vai acontecer alguma coisa. O Brasil não aguenta mais. É um ministro canalha vermelho que fala que é o ministro da Justiça. Que vergonha! Vamos ajudar o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Pessoal, a gente vai vir agora com o pastor Henrique Vieira, do pessoal Rio de Janeiro, e que, olha, tá tendo um sufoco nessa comissão, porque eles são minoria, a esquerda é minoria nessa comissão. Então, ele vai acabar rebatendo algumas críticas feitas ao governo, principalmente no que diz respeito, à bandidagem, aos presos. O pastor Henrique Vieira, ele tá sempre defendendo aí, o que diria por alguns que seriam direitos fundamentais dos presos, e aí ele vai acabar, obviamente que depois tendo mais algumas respostas do Gilvan Federal. Veja, as pessoas que estão presas, primeiro nós temos crimes diferentes previstos no Código Penal. E acredito que uma análise mínima, com bom senso, é capaz de diferenciar o potencial nocivo e destrutivo de diferentes crimes. Um furto, que não deve ser, obviamente, normatizado, é diferente de um assalto, que é diferente de um latrocínio, que é diferente de um homicídio. Bem, acredito que o bom senso conclui isso. Por que eu estou falando isso? Porque a noção genérica, bandido, e a forma como se refere, eu acho muito problemático. Hoje nós já ouvimos frases como bandido tem que ser tratado debaixo do solo. O que significa isso, assim, na prática? Se nós fôssemos materializar... Gente, vamos ouvir, por favor. Eu não sei se é possível a gente tentar um espírito mais adulto, republicano, sério. Tipo, espera falar, depois coloca a sua opinião. Um grau de maturidade, assim, que a idade vai ajudando também. Se puder parar o meu tempo, e estou sempre aberto à divergência. Acho muito importante a imprensa perceber isso, a sociedade. É espetacular o que acontece aqui. A ideia genérica de bandido... A palavra, vamos lá então. Bandido bom é bandido morto. Qual é o projeto de lei que vossas excelências vão apresentar para materializar essa ideia? Está faltando. Perfeito. Então, pena de morte. Beleza. Para todo e qualquer ato infracional, todo e qualquer tipo de delito penal. A ideia então é acabar com os presídios, porque se é bandido, é porque cometeu um crime. Cometer um crime leva para um canto e um tiro na cabeça. Vai ser assim? Eu acho importante que vossas excelências tenham coragem. É o quê? Execução sumária? É chegar atirando? Tem direito de defesa? Pode se defender? A execução, a pena de morte seria depois do julgamento ou dependendo do flagrante já pode atirar e matar? Gente, é o fim da civilização, o mundo que vossas excelências projetam. Então, o número 4... As pessoas presas lá do Rio Grande do Sul, sim, vamos dar um tratamento, mas, na minha opinião, reconhecendo a sua dignidade e buscando um jeito correto e íntegro para que possam cumprir a sua devida pena de acordo com o crime cometido. Eu queria voltar ao bom senso, à civilidade e à democracia, senhor presidente. Eu fui testemunha das inúmeras, dezenas, centenas de promessas vãs que esse desgoverno fez e reiteradas vezes descumpriu. E agora, de uma maneira abjeta, escarra no rosto todos os policiais brasileiros, da ativa e da reserva. Pior ainda os da reserva, que não tem direito sequer a uma arma de calibre eficaz para exercer a sua legítima defesa. Ora, qual a função disso? A função é sabida nessa casa. Eles querem enfraquecer a polícia militar de todos os estados. Não esconderam ano passado a ideia de criar uma polícia bolivariana e só não passou no passado porque essa comissão não permite. Agora, mais uma vez, o novo ministro reitera a sua intenção de criar uma polícia centralizada no Brasil sob o domínio desses déspotas. Agora, o que me causa maior espécie, presidente, o que me causa maior embrulho no estômago, nojo, uma sensação que mistura nojo com revolta, é o fato de que semanas antes o Exército levou um esfrega do Marcel Van Hatten porque está se curvando para o Supremo. Agora, ele está se curvando para quem? Para uma assessora?
Porque o que fizeram nessa portaria é lamber o sapato da menina do Instituto Igarapé, que a gente denunciou que está manipulando essa pauta e destruindo vidas. São mais de 100 mil trabalhadores desempregados por conta desse decreto da vingança. E agora, quantos policiais mortos? Quantos pais de família mortos que não podem se defender? Então nós temos que ter a consciência, presidente, eu sei que Vossa Excelência tem, que o desarmamento, quando vem para atingir todo mundo. Primeiro eles atingem o cidadão comum, depois as forças policiais. E só restarão armados a guarda pretoriana desse sistema ditatorial. Nós estamos vivendo uma ditadura, Girão. O Supremo se mete em tudo e nós estamos nos curvando todo dia, até chegar o momento em que nunca não vai aparecer mais nada, a não ser a bunda de fora, que é uma vergonha como esse parlamento se posiciona. Eu só queria também concordar com o pastor Henrique que essa frase bandido bom e bandido morto não está correta. Não existe bandido bom. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado. Senhor presidente. Bom, É incrível a capacidade de certos parlamentares de defender bandido. Então, enquanto eu estiver aqui na Comissão de Segurança e na Comissão de Direitos Humanos ou dos Humanos, a gente nem sabe que comissão é essa, eu não vou defender bandido. Existe um livre-arbítrio que Deus nos deu. Essa história que o criminoso entra no mundo do crime porque não teve oportunidade, isso é mentira. Isso é mentira. Meu avô e meu pai são semi-analfabetos, foram trabalhar um na agricultura, meu avô e meu pai na obra. Quem entra no mundo do crime é porque quer. E se entrou no mundo do crime, desculpa, tem que se ferrar. Ah, porque as vidas importam. Fala isso para um pai que perdeu a sua filha morta. Fala isso para um marido que perdeu sua mulher. Fala isso para um filho que um latrocida entrou no comércio e atirou contra o seu pai. Eu quero que se lasque, quero que se exploda. Então eu vou vetar tudo. Tudo que for para defender bandido, eu vou ser contrário. Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses trechos que eu trouxe para vocês aqui da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Eu confesso para vocês que ainda tinham muitos posicionamentos e outros assuntos importantes, mas o vídeo já ficou extremamente longo. Então, eu vou trazer talvez numa próxima oportunidade. Inclusive, se tu é uma das pessoas que comenta muito aqui embaixo, não esquece de compartilhar esse vídeo. Se tu virou membro do canal, é apenas R$ 7,99 por mês e tu vai se tornar um membro aqui e ajudar o nosso trabalho. Inclusive, a gente está montando conteúdos exclusivos apenas para membros e a gente vai ter no futuro, logo ali na frente, quando a gente tiver um número maior de membros, esses conteúdos para vocês. Então, desde já, apoia o nosso trabalho aqui. Eu agradeço a todos pela audiência e se puder deixar um likezinho também, ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo aqui no Debate em Foco.